Vamos iniciar a correção das atividades complementares da segunda semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Identifique os elementos da circunferência do círculo utilizando letra bastão maiúscula. Então, aqui o segmento AC. O segmento AC representa um raio. O que é raio? É o segmento que vai da extremidade da circunferência até o centro. O segmento BD, então o segmento que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro, ele é chamado de diâmetro. E o segmento CD, ele vem do centro até uma extremidade, é chamada de raio. Observe a figura ao lado e indique os raios da circunferência. Então, aqui nós podemos identificar 3 raios. Nós podemos identificar, saindo do centro até a extremidade, OB é um raio, OC, também centro e extremidade, e OE. E o diâmetro vai de um ponto a outro da circunferência, passando pelo centro. Então, o diâmetro é o segmento CE. Aí, esse segmento que vai de uma extremidade a outra, mas não passa pelo centro. Esse tipo de segmento que vai de uma extremidade a outra da circunferência sem passar pelo centro, ele é chamado de corda. Observe as circunferências A, B e C. Determine o raio e o diâmetro de cada uma das circunferências abaixo. Então, na primeira, o que é o raio? É a distância que vai do centro até a extremidade. E aqui nós temos 1 centímetro. E o diâmetro vai de uma extremidade a outra, ou o diâmetro é o dobro do raio. 1 mais 1, 2. Na figura B, o raio. Então, aqui, do centro até a extremidade, nós temos 2 centímetros. E o diâmetro é o dobro. 2 vezes 2, 4 centímetros. Na letrinha C, na circunferência C, do centro até a extremidade, nós temos 2 centímetros e meio. Olha só, 1, 2 e meio. E o diâmetro? O diâmetro é o dobro. O dobro de 2,5, 5 centímetros. Na atividade 4, observe a figura. Na figura, o segmento OB é bissetriz. O que é bissetriz? Ele divide o ângulo AOC em 2 ângulos de mesma medida. Determine a medida de AOC. Então, ele quer a medida do ângulo maior. Então, se OB é bissetriz, então a outra metade também vai medir 36. Então, o ângulo AOC vai ser igual a quê? A 36 mais 36. 36 mais 36, 72 graus. Atividade 5. Na figura, OB é bissetriz do ângulo AOC. Então, se o ângulo AOC mede 70, aqui eu tenho a metade, que é 35, e aqui também 35. E OD é bissetriz do ângulo COE. O ângulo COE mede 50. Se OD é bissetriz, cada uma dessas partes mede 25. Nessas condições, qual é o valor de x? Então, x equivale aqui a 35 graus mais 25 graus. 35 mais 25, 60 graus. Atividade 6. Determine o valor dos ângulos AOB, que é o ângulo maior, AOP e POB. Então, OP é bissetriz. Então, eu vou dizer que 3x menos 10 é igual a 2x mais 8. Passando 2x para o primeiro membro, ele é positivo, ele volta negativo. E o 10 negativo passa positivo.
3 menos 2, x. 8 mais 10, 18. Então, x igual a 18 graus. Então, primeiro vamos descobrir a medida do ângulo AOB. O que é o ângulo AOB? É os dois juntos. 3 mais 2, 5x, 8 menos 10, menos 2. Então, o ângulo AOB é 5 vezes 18 menos 2. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9. 90 menos 2, 88 graus. Agora, vamos encontrar a medida do ângulo AOP. O AOP mede 3x menos 10. 3 vezes 18 menos 10. Então, o ângulo AOP vai medir 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 54 menos 10, 44 graus. E o ângulo BOP, que mede 2x mais 8. 2 vezes 18 mais 8. Então, o ângulo BOP, 2 vezes 18, 36. 36 mais 8, 44 graus. Então, os dois têm a mesma medida. Determine o valor de x, sabendo que OC é bissetriz. Então, se é bissetriz, eu já sei que 5x menos 20 é igual a 2x mais 10. Passando 2x para o primeiro membro, ele é positivo, ele passa negativo. E o 20 negativo passa positivo. 5 menos 2, 3. 10 mais 20, 30. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 30 dividido por 3, 10 graus, que é o valor de x. Tem como verificar? Olha só. 2 vezes 10, 20. 20 mais 10, 30. 5 vezes 10, 50. 50 menos 20, 30. Os dois ângulos têm que dar a mesma medida. Atividade 8. Determine o valor de x, de y e do segmento AC, sabendo que M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de BC. Então, se M é o ponto médio de AB, então eu já sei que 2x menos 10 tem que ser igual a x mais 20. Então, 2x, o x positivo passa para o primeiro membro negativo. E o 10 negativo passa para o segundo membro positivo. 2x menos x, x. 20 mais 10, 30. Então, encontramos o valor de x. Agora, o valor de y. Se n é bissetriz de BC, então 4y é igual a 2y mais 20. 4y, 2 positivo, passa para o primeiro membro negativo. 4 menos 2, 2y é igual a 20. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 20 dividido por 2, 10 centímetros. Agora, e a medida do segmento AC? Então, vamos lá. Se o x vale 30, 2 vezes 30, 60. 60 menos 10, 50. 30 mais 20, 50. Tem que dar a mesma medida. 4 vezes 10, 40. 2 vezes 10, 20. 20 mais 20, 40. Então, o segmento AC vai ser 50 mais 50, 100. 40 mais 40, 80. 100 mais 80, 180 centímetros. Atividade 9. Calcule o valor de AB, sabendo que o ponto P ele é ponto médio do segmento AC e que o ponto Q é ponto médio do segmento BC.
Então, primeiro vamos achar o valor de x. 5x menos 20 é igual a 2x mais 50. 2x positivo passa para o primeiro membro negativo e o 20 negativo passa positivo. 5 menos 2, 3x. 50 mais 20, 70. X é igual a... Então, 3 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 70 dividido por 3. 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Desce o 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Para continuar 0 no dividendo, vírgula no quociente. 10 dividido por 3, 3. Olha, eu vou continuar com o quociente 3, né? 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Então, vamos colocar um valor aqui aproximado de 23,3. E para encontrar o valor de y, 4y mais 10 é igual a 2y mais 60. O 2 positivo volta para o primeiro membro negativo. E o 10 positivo passa negativo. 4 menos 2, 2. 60 menos 10, 50. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 50 dividido por 2, 25. Então, eu quero a distância de A até B. Então, 5x. 5 vezes 23,3. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Um número depois da vírgula, uma casa decimal. 116 menos 20. Então, 5, 6 menos 0, 6. 11 menos 2, 9. 96,5. Segundo, 2 vezes 23,3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Mais 50. Lembrando, parte inteira embaixo de parte inteira. 5 mais 4, 9. Essa diferença de 1 décimo é porque nós fizemos uma aproximação. Nós não trabalhamos com o número inteiro. 4 vezes 25. 4 vezes 25, 100. 100 mais 10, 110. 2 vezes 25, 50. 50 mais 60, 50 mais 60, 110. Então, 110 mais 110, 220. Mais 96,5, mais 96,6. 5 mais 6, 11, vão 1. 6 mais 6, 12, 12 mais 1, 13. 9 mais 9, 18, 21. 2 mais 2, 4. Então, a distância do ponto A até o ponto B é de aproximadamente 413,1 centímetros. Determine o valor de x e o valor de AB, sabendo que o ponto M ele é o ponto médio do segmento AB. Então, de A até M, a medida é 4x menos 20. De M até B, 2x mais 30. Se M é ponto médio, essas duas distâncias são iguais. Então, 4x menos 2x é igual a 30. O 20 negativo passa positivo. 4 menos 2, 2. 20 mais 30, 50. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Metade de 50, 25. E a medida AB? De A até B, eu tenho a soma das duas medidas. 4 mais 2, 6. 30 menos 20, 10. Então, 6x mais 10. Então, a distância AB será 6 vezes
25, mais 10. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 150 mais 10, 160. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da segunda semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.